Vamos resolver essa questão aqui de física. O assunto é aplicação das leis de Newton, tá? E aí tem a história de um estudante que está fazendo compras e tem dois carrinhos que ele está empurrando. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: é considerar as informações do texto, sabendo que o primeiro carrinho tem massa m, tá? Nós estamos aqui na horizontal e o outro carrinho tem massa M maiúsculo, ou seja, dá uma ideia de que um carrinho é mais pesado do que o outro aí, por ser um maiúsculo, outro minúsculo. Ele quer saber a intensidade da força que está aplicada sobre o segundo carrinho. O segundo carrinho, só para a gente explicar, vai ser esse, tá? Esse aqui seria o primeiro carrinho que ele empurra, e aí esse primeiro consequentemente vai empurrar o segundo. Então nós vamos calcular a força desse carrinho daqui. Vamos lá. Eu vou criar, ou melhor, eu vou adaptar esse problema para que nós lembremos aí dos blocos, né? Seriam como se fosse assim, essa questão fica melhor para a gente entender, como se fosse assim, dois blocos, um colado no outro, né? Num plano horizontal aqui, onde existe uma força que é aplicada sobre o bloco A, e esse bloco A ele vai trocar uma força também com o bloco B. Eu vou chamar essa força que ele troca de F de AB, tá bom? E o que a pergunta quer é exatamente qual é o valor dessa força de A em B, tá certo? Como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos criar uma pequena equação para cada um dos carrinhos, que agora eu transformei em blocos, tá? E vamos lá, para o A vai ser a força, tá? Que é essa daqui, é a força aplicada no bloco A, menos a força de A, B. Por que isso? Porque é como se o bloco B estivesse empurrando de volta, enfim. E você vai ter uma reação ali do bloco A, o bloco B vai fazer uma força um pouco contrária. É igual a massa do bloco A, tá? Que seria o carrinho, então M minúsculo, vezes a aceleração. Então, tá aqui. No segundo carrinho, que é o carrinho B, eu chamei de bloco B, nós vamos ter apenas uma força, que é a força de A em B, tá? Porque nós não temos nenhuma força contrária sendo aplicada aqui, ou puxando para frente, vamos dizer assim. Portanto, a força vai ser igual à massa do carrinho B, que é o M maiúsculo, vezes a aceleração. E agora nós temos aqui um sistema de blocos, tá bom? Então tá aqui um sistema com duas equações. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar resolver pelo método da adição. Nesse método, nós somamos as equações, os termos semelhantes. Então, f de AB, como um é negativo, outro é positivo, eu vou cortar, vou anular, e aí o resultado é que minha força vai ser igual à minha massa menor mais a massa maior, tá? E eu já vou simplificar e eu vou colocar o A aqui em evidência. Nessa equação, eu já tenho mais ou menos o que eu posso fazer para calcular o f de AB. E nós vamos utilizar a seguinte ideia. Eu vou primeiro calcular qual é o valor da aceleração, tá? Em relação, em função, no caso, né, da força e das massas. Então, seria mais ou menos assim, ó. Eu vou pegar essa equação daqui e eu vou reorganizar ela algebricamente, de maneira que o A fique em evidência. Então, o A vai ser igual a... Só é passar essa soma dessas duas massas para cá. Como eles estão multiplicando, ele vai vir dividindo. Então, vai ficar igual a força sobre a massa menor mais a massa maior. E agora eu tenho um valor para a aceleração. Agora, para eu conseguir chegar na resposta dessa questão, quanto é que vale a força de AB, de A em B, melhor dizendo assim, eu vou utilizar essa minha segunda equação aqui, a equação do B que eu criei. Então, F de AB é igual a massa maior vezes a aceleração. E quem era a aceleração? Olha, era F sobre a massa menor mais a massa maior. Então, eu vou justamente substituir esse valor aqui na minha equação. F de AB é igual a massa vezes F sobre M menor mais
M maior. Quando eu multiplico, a força de A em B, que é o que a questão pergunta, é igual a massa vezes força sobre massa menor vezes não, desculpa, mais a massa maior, tá? E isso aqui tá na nossa alternativa, a letra C de casa, tá bom? Então, é uma questãozinha um pouco diferente das demais, né? Que não tem aí a presença de valores numéricos, mas você consegue resolver ela com a mesma álgebra que você utiliza lá com os números. Só que aqui você vai utilizar com as letras, tá bom? É isso. Até a próxima questão. Tchau, tchau.